Olá! Neste vídeo vamos analisar o circuito dobrador de tensão usado nos mini-systems LG. Analisaremos o circuito usado no modelo CM7420. Aqui podemos ver a placa da fonte, onde o foco da análise será o circuito dobrador de tensão automático. O circuito dobrador de tensão é formado basicamente pela ponte retificadora, pelos capacitores de filtro e pelo circuito de comutação automática 110-220 volts. O dobrador de tensão tem a função de fornecer na saída uma tensão DC de aproximadamente 300 volts, tanto na rede de 220 volts como na rede de 110 volts, sendo que neste circuito a comutação é feita de forma automática, usando um triac como chave. Antes de analisarmos o circuito de comutação automática, vamos ver como funciona o dobrador de tensão ligado à rede de 220 volts e em seguida ligado à rede de 110 volts. Aqui podemos ver o circuito simplificado do dobrador de tensão, onde o triac foi substituído pela chave S1, que deve ficar aberta quando o dobrador é ligado à rede de 220 volts. Vamos analisar o funcionamento do dobrador com o osciloscópio. Aqui já estou com a placa da fonte ligada à rede de 220 volts. Vou usar os dois canais do osciloscópio com os dois traços no centro, para que possamos ver os picos positivos e negativos da tensão AC da rede. Ajustei o volts div dos dois canais em 100 volts por divisão. E o time div eu ajustei em 5 milissegundos, pois esse é o tempo ideal para ver a tensão AC da rede de 60 Hz. Conectei o terra do osciloscópio na entrada AC, identificada como BR, e com o canal 1 eu vou medir a outra entrada chamada de BL. Observe no osciloscópio que surgiu a tensão AC da rede em forma de senoide, onde podemos notar que a amplitude total ocupa 6 divisões. Como estamos com volts div em 100 volts por divisão, então a amplitude é de 600 VPP, sendo 300 volts de pico positivo e 300 volts de pico negativo. Vou agora medir com o canal 2 a tensão nos capacitores de filtro C903 e C904. Vou medir primeiro no positivo de C903. Aqui já temos a forma de onda presente no positivo de C903. Note que essa forma de onda não é ripple, está normal, pois estamos com o terra do osciloscópio conectado numa das entradas da rede. Vou colocar agora a ponta de prova do canal 2 no negativo de C904, que está ligado exatamente no terra da fonte. Aqui também surgiu uma forma de onda semelhante à anterior, mas com polaridade invertida. Para que possamos entender e analisar essas formas de ondas, vou usar uma senoide que medi anteriormente na entrada BL e que eu gravei na memória interna do osciloscópio. Vou então trazer essa senoide para a tela do osciloscópio. Aqui está. Essa é a senoide que medi na entrada BL e que está na memória do osciloscópio. Mudei o time div para 2 milissegundos. Vou colocar o canal 1 no positivo de C903 e o canal 2 eu vou colocar no negativo de C904. Vou ajustar a posição horizontal para que a senoide fique na posição correta. Aqui já podemos ver as três formas de ondas. Note que a senoide é a tensão da rede medida na entrada BL. A forma de onda de cima está no positivo de C903 e a forma de onda de baixo está no negativo de C904. Vou agora memorizar as formas de ondas para que possamos analisar os detalhes. Note que a tensão da rede varia de mais 300 volts a menos 300 volts. Quando a tensão da rede cai para menos 300 volts, o diodo D1 conduz e leva essa tensão ao negativo de C904. A queda de tensão no negativo de C904
faz cair a tensão no positivo de C903, até conduzir o diodo D4, que prende esse ponto em menos 0,7 volts. Com isso, os dois capacitores se carregam com 300 volts. Quando a tensão da rede sobe para 0 volts, os dois diodos cortam e a tensão de 300 volts fica armazenada nos dois capacitores, ficando 150 volts em cada capacitor. Quando a tensão AC sobe para mais 300 volts, D2 conduz e leva essa tensão ao positivo de C903. A subida de tensão no positivo de C903 faz subir o negativo de C904, até conduzir o diodo D3, que prende esse ponto em mais 0,7 volts. Com isso, os capacitores se carregam novamente com 300 volts. Em seguida, a tensão da rede cai para 0 volts, os dois diodos cortam e a tensão de 300 volts fica armazenada nos dois capacitores. Vou agora retirar a senoide da tela do osciloscópio para vermos somente as duas formas de ondas, no positivo de C903 e no negativo de C904. Aqui podemos notar que a diferença de tensão entre o positivo de C903 e o negativo de C904 é constantemente de 300 volts. Como o negativo de C904 está ligado ao terra da fonte, se medirmos a tensão do terra da fonte ao positivo de C903, teremos uma tensão DC de mais 300 volts. Vamos conferir com o osciloscópio. Vou passar o terra do osciloscópio para o negativo de C904. Vou desligar a memória do osciloscópio, deslocar o canal 1 para a parte de baixo, para que possamos medir somente tensão positiva. Vou desligar o canal 2 e vou posicionar a ponta de prova do canal 1 no positivo de C903. Observe que o traço subiu 3 divisões, então temos aqui uma tensão DC de mais 300 volts. Vamos agora medir a tensão AC da rede em relação ao terra da fonte. Para fazer essa medição, vou deslocar o canal 2 para o centro da tela e deixar o canal 1 na parte de baixo, para que as formas de ondas sejam mostradas separadas na tela. Vou em seguida colocar o canal 1 na entrada BR e o canal 2 vou colocar na entrada BL. Aqui já podemos ver a tensão AC medida em relação ao terra da fonte. Vou memorizar para que possamos analisar melhor. Quando a entrada BL sobe para mais 300 volts, D2 conduz e leva essa tensão ao positivo de C903. Enquanto isso, na entrada BR, a tensão cai, o diodo D3 conduz e prende esse ponto em menos 0,7 volts. Nesse instante, temos 0 volts no negativo de C904 e 300 volts no positivo de C903. Com isso, os capacitores se carregam com 300 volts. No próximo semiciclo da rede, a entrada BR sobe para 300 volts, D4 conduz e leva essa tensão ao positivo de C903. Enquanto isso, na entrada BL, a tensão cai, D1 conduz e prende esse ponto em menos 0,7 volts. Nesse instante, temos 0 volts no negativo de C904 e mais 300 volts no positivo de C903. Com isso, os capacitores se carregam novamente com 300 volts. Assim, podemos dizer que na rede de 220, os capacitores se carregam 2 vezes a cada ciclo da rede. Portanto, a frequência de carga dos capacitores é de 120 Hz, o dobro da frequência da rede. Vamos agora analisar o circuito dobrador ligado à rede de 110 volts. E para isso, a chave S1 deve estar fechada. Para esta análise, vou usar os dois canais do osciloscópio com os dois traços no centro. Ajustei o volts div dos dois canais para 50 volts por divisão, ajustei o time div em 5 milissegundos e já conectei o terra do osciloscópio na entrada de rede BR.
Vou então colocar a ponta de prova do canal 1 na entrada BL. Aqui já podemos ver a tensão da rede em forma de senoide, ocupando aproximadamente 6 divisões e meia. E como estamos com 50 volts por divisão, a amplitude é de aproximadamente 340 VPP, sendo que o pico positivo sobe a mais 170 volts e o pico negativo cai a menos 170 volts. Vou agora colocar a ponta de prova do canal 2 no positivo de C903. Note que quando a tensão da rede sobe para mais 170 volts, o diodo D2 conduz e leva essa tensão ao positivo de C903. E como o negativo desse capacitor está ligado à entrada BR através de S1, o capacitor se carrega com 170 volts. Logo em seguida, a tensão da rede cai para 0 volts, o diodo D2 corta e a tensão de 170 volts fica armazenada em C903. Vou agora colocar a ponta de prova do canal 2 no negativo de C904. Note que, quando a tensão da rede cai para menos 170 volts, o diodo D1 conduz e leva essa tensão ao negativo de C904. E como o positivo de C904 está ligado à entrada BR através de S1, o capacitor se carrega com 170 volts. Em seguida, a tensão da rede sobe para 0 volts, D1 corta e a tensão de 170 volts fica armazenada em C904. Repare que a diferença de tensão entre o negativo de C904 ao positivo de C903 é de aproximadamente 340 volts. Vou então agora colocar o canal 1 no positivo de C903 para vermos a diferença de tensão. Observe que, a partir do 0 volts até o positivo de C903, tem uma tensão de mais 170 volts. E a partir do 0 volts até o negativo de C904, tem uma tensão de menos 170 volts. Portanto, a diferença de tensão entre o negativo de C904 até o positivo de C903 é de 340 volts. Vamos agora medir a tensão no positivo de C903 com o terra do osciloscópio ligado no negativo de C904. Vou deslocar o canal 1 para o lado de baixo da tela, para que possamos medir somente tensão positiva. Vou desligar o canal 2, colocar o terra do osciloscópio no negativo de C904 e vou agora colocar a ponta de prova no positivo de C903. Observe que o traço subiu até a parte de cima da tela, ocupando aproximadamente 7 divisões. E como estamos com 50 volts por divisão, temos aproximadamente 340 volts. Vamos agora medir a tensão da rede em relação ao terra da fonte. Vou ligar o canal 2 e vou deixá-lo exatamente na posição que está, sobre o traço do canal 1. Vou colocar a ponta de prova do canal 1 na entrada BR e a ponta de prova do canal 2 vou colocar na entrada BL. Aqui já podemos ver as tensões medidas nas duas entradas AC em relação ao terra da fonte. Vou agora memorizar para que possamos analisar melhor. Observe que na entrada BR temos uma tensão de mais 170 volts, que é a tensão armazenada em C904. Enquanto na entrada BL temos a tensão AC em forma de senoide com a amplitude total, variando de 0 volts a mais 340 volts. Esse posicionamento da senoide ocorreu exatamente porque o negativo de C904 está preso aos picos negativos da senoide através de D1. E, portanto, se medirmos a entrada BL em relação ao terra da fonte, que é exatamente o pico negativo da senoide, veremos no osciloscópio a senoide variando de 0 volts a mais 340 volts. Com isso, o diodo D2 retifica os picos positivos da tensão AC e carrega C903 com 170 volts através de S1.
Para concluir, podemos dizer que na rede de 110 volts, com o dobrador ligado, C903 se carrega com os picos positivos da tensão da rede, enquanto C904 se carrega com os picos negativos, surgindo sobre os dois capacitores uma tensão DC igual ao valor de pico a pico da rede. E como cada capacitor se carrega uma vez a cada ciclo da tensão da rede, a frequência de carga dos capacitores é de 60 Hz. Análise do circuito de comutação automática 110-220 volts. No circuito de comutação automática, podemos destacar o TRIAC TRC 961, o DIAC DB 961 e o regulador 431 IC 961. Vamos ver como funciona esses três componentes. O TRIAC é representado por dois diodos em antiparalelo com três terminais, anodo 1, anodo 2 e gate. O TRIAC opera no estado de corte e condução. No estado de corte, o TRIAC bloqueia a passagem da corrente entre os terminais anodo 1 e anodo 2. Já no estado de condução, o TRIAC permite a passagem da corrente nos dois sentidos, tanto de anodo 1 para anodo 2, como de anodo 2 para anodo 1. Devido a essa característica, o TRIAC é largamente utilizado como chave eletrônica em alimentações AC. Para fazer um TRIAC conduzir, é necessário aplicar uma tensão maior que 0,6 volts entre gate e anodo 1. Essa tensão é chamada de tensão de disparo e pode ser positiva ou negativa, ou seja, a condução do TRIAC é disparada se o gate ficar 0,6 volts acima do anodo 1 ou se o gate ficar 0,6 volts abaixo do anodo 1. Após o disparo, o TRIAC permanece em condução mesmo se for retirada a tensão de gate, desde que a tensão entre anodo 1 e anodo 2 fique maior que 0,6 volts. Portanto, para cortar um TRIAC, é necessário retirar a tensão de gate e também retirar a tensão entre anodo 1 e anodo 2. Assim como o TRIAC, o DIAC também é representado por dois diodos em antiparalelo, mas sem o terminal de gate. Além disso, o DIAC não possui identificação dos terminais, pois não possui polaridade, e pode ser utilizado no circuito nas duas posições. O DIAC também opera no estado de corte e condução. No estado de corte, bloqueia a passagem da corrente, enquanto no estado de condução, permite a passagem da corrente nos dois sentidos. Para fazer um DIAC conduzir, é necessário aplicar em seus terminais uma tensão maior que a tensão de disparo. Existem DIACs com diferentes tensões de disparo. O DIAC usado nesse circuito, o DB3, possui tensão de disparo entre 32 e 36 volts. Após atingir o disparo, o DIAC conduz e permite a passagem da corrente. Mas se a corrente atingir o valor mínimo, chamado de corrente de corte, o DIAC é levado novamente para o estado de corte e bloqueia a passagem da corrente. Os DIACs são geralmente utilizados para gerar pulsos de disparo para o gate de TRIACs. O CI431 é um circuito integrado regulador de tensão com três terminais, identificados por catodo, pino 3, anodo, pino 2 e referência, pino 1. Este CI possui internamente uma referência muito precisa de 2,5 volts, que é comparada com a tensão aplicada ao pino 1. Quando a tensão aplicada ao pino 1 é menor que 2,5 volts, o CI431 fica cortado e bloqueia a passagem da corrente entre os pinos 3 e 2. Mas se a tensão aplicada ao pino 1 chega a 2,5 volts, o CI431 conduz e permite a passagem da corrente entre os pinos 3 e 2. A tensão de referência interna de 2,5 volts é gerada a partir da tensão aplicada ao pino 3 do CI. Portanto, para o funcionamento correto do CI431, é necessário que a tensão aplicada ao pino 3 seja maior que 2,5 volts. Vamos agora analisar o circuito de comutação automática 110-220 volts. O diodo D961
retifica os picos positivos da tensão AC, surgindo em seu catodo uma tensão DC pulsante com picos de 300 volts na rede D220 e picos de 150 volts na rede D110. A tensão DC pulsante é aplicada ao pino 12C961 através do divisor R961 e R962, e através de R963 carrega C961 com uma tensão média DC. Vamos agora analisar o circuito ligado na rede de 220 volts. Quando o circuito está ligado à rede de 220 volts, os picos de tensão aplicados ao pino 12C961 chegam a 2,5 volts. Com isso, o CI conduz e, através de ZD961, mantém a tensão sobre C961 em torno de 25 volts. Com isso, o diac fica cortado e não dispara o triac, que também fica cortado, mantendo o dobrador de tensão desligado. Vamos conferir com o osciloscópio. Aqui, já estou com a placa da fonte ligada à rede de 220 volts. O terra do osciloscópio está conectado à entrada BR, ajustei o volts-div para 50 volts por divisão e o time-div eu ajustei para 5 milissegundos. Vou então colocar a ponta de prova no catodo de D961. Aqui já podemos ver a tensão DC pulsante, onde os picos positivos ocupam 6 divisões, então temos aqui uma amplitude de 300 volts. Vamos agora medir a tensão no pino 12C431. Vou ajustar o osciloscópio para 1 volt por divisão e posicionar a ponta de prova no pino 12C431. Vou ajustar para 500 mV para observar melhor. Observe que aqui a DC pulsante está ocupando 5 divisões, portanto está com uma amplitude de 2,5 volts. Nessa situação, o IC431 conduz e reduz a tensão do capacitor C961 para aproximadamente 25 volts. Vou então ajustar o osciloscópio para 5 volts por divisão e vamos conferir a tensão sobre C961. Observe que o traço subiu 5 divisões, indicando que sobre esse capacitor temos uma tensão de 25 volts. Como essa tensão está abaixo da tensão de disparo do diac, o diac fica cortado, mantém o triac cortado, que mantém o dobrador desligado. Como o triac fica cortado na rede de 220 volts, os capacitores C903 e C904 se carregam com os picos da tensão da rede, surgindo na saída uma tensão de aproximadamente 300 volts DC. Os resistores que estão em paralelo com os dois capacitores mantêm 150 volts em cada capacitor. Os NTCs TH901 e TH902 têm a função de amortecer a corrente de carga dos capacitores no instante que a fonte é ligada à rede. Isso é necessário para evitar a queima do fusível de entrada durante a carga dos capacitores. Vamos agora analisar o circuito ligado à rede de 110 volts. Quando o circuito é ligado à rede de 110 volts, os picos de tensão aplicados ao pino 12C961 ficam abaixo de 2,5 volts. Com isso, o IC961 corta e permite a subida de tensão sobre C961, que através de R964 também carrega C962, até atingir o disparo do diac. Com isso, o diac conduz e descarrega rapidamente C962 através de R965. Com a queda de tensão de C962, a corrente pelo diac diminui rapidamente até atingir a corrente de corte, quando o diac corta e permite que C962 se carregue até disparar o diac novamente. Vamos analisar com o osciloscópio. Aqui já estou com a fonte ligada à rede de 110 volts, com o terra do osciloscópio na entrada BR, com o volts-div ajustado em 50 volts por divisão e o time-div ajustado em 5 milissegundos. Vou colocar a ponta de prova no catodo de D961.
Aqui já podemos ver a tensão DC pulsante com os picos positivos subindo um pouco acima de 3 divisões. Como estamos com 50 volts por divisão, os picos positivos é de aproximadamente 170 volts. Essa tensão deve chegar ao pino 12C961 com os picos positivos abaixo de 2,5 volts. Vou ajustar o osciloscópio para 1 volts por divisão e vamos medir no pino 12C961. Vou ajustar o voltsdiv para 500 mV para observar melhor. Agora sim, podemos ver que os picos positivos sobem 4 divisões, indicando uma tensão de 2 volts. Como nesse ponto, os picos positivos da tensão DC pulsante estão abaixo de 2,5 volts, o IC961 fica cortado e não interfere na tensão de C961, que deve subir até um valor suficiente para disparar o diaque. Vou então ajustar o osciloscópio para 10 volts por divisão e vamos conferir a tensão sobre o capacitor C961. Note que o traço subiu 3 divisões e meia, indicando uma tensão de aproximadamente 36 volts, que é suficiente para disparar o diaque. Vou agora colocar a ponta de prova no lado esquerdo do diaque. Vou ajustar melhor o time div. Aqui já podemos ver a forma de onda de disparo do diaque. Para analisarmos o funcionamento do diaque, vou colocar o canal 2 no gate do triaque. Assim, poderemos comparar as duas formas de ondas presentes nesses dois pontos. Vou então ligar o canal 2, colocar a ponta de prova no gate do triaque e, em seguida, vou memorizar as formas de ondas no osciloscópio. Aqui já temos as duas formas de ondas memorizadas no osciloscópio, sendo que a forma de onda de cima foi medida com o canal 1 no lado esquerdo do diaque, enquanto a forma de onda de baixo foi medida com o canal 2 no gate do triaque. Note que o canal 1 está ajustado em 10 volts por divisão e o canal 2 está ajustado em 2 volts por divisão. Portanto, a forma de onda de cima sobe até 36 volts e a forma de onda de baixo sobe aproximadamente 6 volts. Vamos agora analisar o funcionamento do diaque. Quando o diaque está no corte, C962 se carrega, fazendo a tensão subir lentamente. Assim que a tensão chega a 36 volts, atinge o disparo do diaque. Com isso, o diaque conduz e descarrega rapidamente C962, formando um pulso sobre R965. Com a queda de tensão de C962, a corrente pelo diaque diminui até atingir a corrente de corte. Com isso, o diaque corta e C962 se carrega até disparar o diaque novamente. Com a sequência de disparo do diaque, surge sobre R965 uma sequência de pulsos que disparam o triaque várias vezes a cada ciclo da rede. Apesar do triaque ser disparado várias vezes a cada ciclo da rede, a sua condução só é realmente necessária nos picos positivos e negativos da tensão da rede. Vamos analisar a condução do triaque com o osciloscópio. Aqui, já estou com o canal 1 do osciloscópio no gate do triaque e o canal 2 no anodo 2 do triaque. O canal 1 está com 5 volts por divisão, o canal 2 está com 1 volt por divisão e o time div está ajustado em 2 milissegundos. Note que a forma de onda de baixo mostra a sequência de pulsos de disparo aplicada ao gate do triaque, enquanto a forma de onda de cima mostra a condução do triaque nos picos positivos e negativos da tensão da rede. Vou memorizar as formas de ondas para que possamos analisar melhor. Também vou ajustar o time div para 1 milissegundos e vou ajustar a posição da forma de onda para analisar com detalhes. Vamos então analisar como o triaque conduz para carregar os capacitores C903 e C904. Quando a entrada BL está no pico negativo, B1 conduz, a tensão cai no negativo de C904 e faz cair o lado positivo. Mas assim que o triaque recebe um pulso de disparo, o triaque conduz e prende o positivo de C904 na entrada BR. Com isso,
C904 se carrega com o pico negativo da rede. Veja no osciloscópio o momento que o triac conduz e mantém o anodo 2 com aproximadamente menos 0,7 volts. Logo em seguida, a entrada BL sobe, D1 corta e C904 se mantém carregado e não precisa mais do triac até o próximo pico negativo da rede. Quando a entrada BL está no pico positivo, D2 conduz, a tensão sobe no positivo de C903 e faz subir o lado negativo. Mas assim que o triac recebe um pulso de disparo, o triac conduz e prende o negativo de C903 na entrada BR. Com isso, C903 se carrega com o pico positivo da rede. Veja no osciloscópio o momento que o triac conduz, mantendo o anodo 2 com aproximadamente mais 0,7 volts. Logo em seguida, a entrada BL cai, D2 corta e C903 se mantém carregado e não precisa mais do triac até o próximo pico positivo da rede. Podemos então concluir que, com a condução do triac, C903 se carrega com os picos positivos da rede, enquanto C904 se carrega com os picos negativos da rede, resultando numa tensão total de aproximadamente 300 volts. E assim, finalizamos a análise do circuito dobrador de tensão nos mini-systems LG.